Olá, pré, tudo bem? O que acharam ontem da história A Libélula Lara e das horas? Viram a importância de a gente ter horários para se alimentar, brincar, deitar, como é importante isso para a nossa saúde? E hoje, como ontem eu conversei um pouquinho sobre a aula de hoje, nós vamos falar sobre isso, sobre o dia e a noite. Quanto tempo tem o dia? E quanto tempo tem a noite? Como que funciona? Como que acontece o dia e a noite? E o que a gente pode fazer durante o dia e a noite? Meu Deus, quanta pergunta, né? Mas antes, a primeira já foi respondida no vídeo que vocês assistiram antes da aula da prof, sobre a rotação, o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. E até eu vou dar um exemplo para vocês, que eu acho que vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Vamos lembrar de quando a gente está no carro e o carro está andando, né? O carro vai indo. Se a gente parar e olhar para o lado, a impressão que tem é que as casas, as árvores, tudo ao nosso lado está passando e a gente está parado, não é assim? E se a gente ficar parado olhando para o céu, não parece que as nuvens estão caminhando e o sol também? Então, esse é o movimento que a Terra está fazendo. A gente não consegue sentir ela. Então, esse exemplo de quando está no carro, ver as coisas passando e olhar para o céu, ver o sol e as nuvens, é uma maneira mais fácil de vocês entenderem como que funciona esse movimento. Sem a gente perceber, o planeta está girando. Por isso que quando o planeta está perto do Sol, o nosso planeta Terra, onde a gente mora, é dia. E conforme ele vai girando, o local onde a gente mora vai se afastando do Sol e vai ficando noite. Primeira pergunta respondida no videozinho que a prof mandou. Agora a segunda pergunta. Quanto tempo tem o dia e quanto tempo tem a noite? Para isso, eu vou usar o reloginho que eu trabalhei ontem na rotina literatura. O dia começa às 6 da manhã, ponteiro menor no 6 e o maior no 12. E vai indo, 6 da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. 1 hora da tarde, 2, 3, 4, 5, 6 horas da noite. Então, às 6 da noite, termina o nosso dia e começa a nossa noite. E a noite é o mesmo processo. Começa às 6 horas, quando o sol vai se pondo, e termina às 6 da manhã, quando o sol começa a nascer. Combinado? Segunda pergunta respondida. E agora a terceira. O que nós podemos fazer durante o dia e a noite? À noite a gente pode ficar acordada a noite inteira? Será que é saudável ficar acordada a noite toda? Nada saudável, pré. À noite a gente tem que deitar, descansar o nosso corpo, nosso esqueleto e a nossa mente, para no outro dia, quando a gente acordar, que não precisa ser às 6 da manhã, né, turminha? Como a libélula Lara. Pode ser um pouquinho mais tarde, 8, 9, dependendo da preguicinha, né? Tem criança que dorme até 10 horas. O importante é ter uma noite de sono tranquila. Então, à noite a gente tem que deitar. Antes de deitar, tomar um banho bem gostoso, porque o banho relaxa. Escovar bem os dentes, para os bichinhos, a Karen não ficar ali passeando. E durante o dia? Durante o dia a gente tem que acordar, conforme a família faz a sua rotina, tomar um café, almoçar, ver TV, brincar, gastar energia, fazer as tarefas, show preguiça, todo mundo fazendo tarefa para aprender as letras, os números e muitas outras coisas que a prof traz para vocês, tá?
Então, à noite descansa. Durante o dia, gasta energia conforme a rotina de cada um. E para que isso aconteça, a gente precisa ter regras. Lembra que lá na sala a gente conversava muito sobre isso? A prof escrevia no quadro tudo que a gente ia fazer durante aquela tarde. Primeiro roda de conversa, depois a rotina, calendário, o tempo, a chamada, depois vinha inglês, depois vinha lanche, atividade. Lembra que tudo a prof ia pontuando e conforme a gente ia fazendo, eu ia riscando. Ter uma rotina, respeitar essa rotina é muito importante. Porque se a gente fizer tudo o que a gente quer, fica bagunçado. O que acontece? A gente acaba ficando estressado, irritado, igual o Pedro vira porco-espinho, lembra da história? Então, tem sempre que seguir uma rotina que o adulto, a família de vocês fazem, para vocês ficarem calmos e tranquilos. Quando a gente está calmo, quando a gente dormiu uma noite inteira de sono, o nosso dia fica mais alegre, nós ficamos mais calmos, é mais fácil para aprender, é mais fácil para escutar. Combinado? Então, como tarefa, a prof quer que vocês escrevam a palavra dia e a palavra noite. Então, essa palavra dia é muito fácil. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir ler ela sozinhos. Quer ver só? O di começa com que letra? D. Tem o I, mas antes do I tem uma. O D. Ó. Dia. Olha que pequenininha a palavra dia. Dia. Viu que fácil? Então a tarefa é escrever a palavra dia e fazer um sol bem lindo. Deixa eu fazer um sol aqui no cantinho, porque o espaço tá curto, né? Ó, o meu sol. O olhinho, o nariz e uma boca bem alegre. E depois vocês vão escrever, pode até dividir a folha no meio. De um lado o dia e do outro lado a noite. Quais letrinhas eu preciso para fazer o som de no? No. Isso mesmo. O N e o O. No, I, T. Qual letrinha? O T e o E. No, I, T. À noite eu posso fazer estrelinhas. Ai, prof, eu não sei fazer estrelas. Você pode fazer do jeito que você sabe ou chamar a família, um adulto, quem estiver com vocês, para fazer com vocês. O que vocês acham? Então, vamos fazer estrelinhas e vamos fazer uma lua. A lua da plaquinha da prof, ó, como é que ela é? Ela é assim, né? E tem também a lua cheia, que é bem redonda, cheia, por quê? Porque ela está cheia, igual o sol, ó, a lua cheia. Então, fazendo dia e noite com o desenho e com a palavrinha. E eu quero que vocês vão pensando, o que vocês fazem de dia e o que vocês fazem de noite, à noite. Amanhã na live, vão pensando em algo, ou melhor, o que vocês mais gostam de fazer durante o dia. Amanhã na live eu quero que vocês contem pra prof, combinado? E depois, para finalizar, tem um joguinho muito legal. É só entrar lá no link para vocês jogarem, combinado? Um grande beijo. Bora fazer a tarefa durante o dia, gastar energia. Chega à noite, tomar um banho, escovar os dentes e ó, deitar e descansar, combinado? Para amanhã ter a nossa live todo mundo alegre e disposto. Até amanhã, pré!